Boa tarde, meus amigos. Eu me chamo Constantino Bronda Júnior, sou advogado aqui do estado do Amapá e sou amigo pessoal do pastor Guaraci e estou aqui para tentar elucidar um pouco mais dos fatos relacionados à situação do deputado federal Marco Feliciano e o presidente do PSL aqui do Amapá, o pastor Guaraci. A primeira situação aí, né, essa celeuma toda, ela se iniciou quando o senador Randolfo Rodrigues ele publicou nas mídias sociais de que ele estaria providenciando uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal contra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Essa representação ela estaria fundamentada em um eventual acesso condicionante ao inquérito, acesso à prova condicionante do inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle. Em tese, segundo o senador, houve violação por parte do presidente Jair Bolsonaro, que ele caracterizou lá como crime de obstrução de justiça. O acesso a esse meio de prova pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro e que depois teria o presidente, em tese, confessado de que ele teria tido acesso à prova também. O pastor Marco Feliciano saiu em defesa do presidente Bolsonaro dizendo que essa representação providenciada pelo senador Randolfo Rodrigues, ela já é natimorta, ela já nasce morta, porque, na verdade, não existe crime de obstrução de justiça. Né? Essa situação, se existe o crime de obstrução de justiça ou se não existe o crime de obstrução de justiça, ela é um tanto quanto acadêmica e eu não vou entrar nessa seara aqui para explicar se existe ou não. O fato é o seguinte: existe uma tipificação dentro da lei de organização criminosa, não é do Código Penal, que diz muito claramente de que obstruir a investigação pode ser caracterizado como crime, tá? Mas fica dentro de uma lei especial que trata exclusivamente de organização criminosa. O deputado Marco Feliciano, quando ele se manifestou, ele foi muito claro. Ele disse que dentro do Código Penal não existe esta tipificação. E realmente ele está correto. Dentro do Código Penal não existe essa tipificação. E aí o senador Randolfo Rodrigues também foi à mídia social dizendo que existe sim, mas dentro da lei de organização criminosa. Pois bem, vamos tentar caracterizar, explicar para vocês o que significa isso, tá? Essa celeuma toda. Primeiro, não existe, é preciso que se identifique isso, tá? Não existe nenhum crime quando a pessoa do investigado vai à fonte da prova buscar produzir prova em seu favor. Isso não é crime. Não existe crime disso. Se você identificou a fonte da prova, você sabe que a sua prova, que pode absolver ou que pode fazer com que o inquérito seja arquivado, se você identificou a fonte da prova, você pode, sim, muito bem ir à fonte da prova para que se produza prova em seu favor. Isso o Código de Processo Civil não proíbe, o Código de Processo Penal não proíbe e nenhuma lei especial proíbe isso. O que a lei proíbe, inclusive a lei de organização criminosa, o que ela proíbe é a manipulação ilícita da prova. E isso o presidente Bolsonaro, até onde se tem conhecimento, não fez. O que ele fez foi ir ao objeto da prova, à fonte da prova, que na verdade foi o sistema do condomínio dele. Depois que a Globo vazou essa situação do porteiro, ele foi à fonte da prova, à origem da prova, a gênese da prova, onde a prova nasceu, para verificar se aquilo realmente era verdade ou não. E ali um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro identificou que aquilo não era verdade. Foi para dentro do sistema, do condomínio dele, ou seja, não manipulou prova, foi para dentro do sistema e verificou. E digo mais, se o filho do presidente tivesse feito uma cópia do sistema para juntar posteriormente ao inquérito ou a uma ação penal, isso também não configura crime. Ele está produzindo prova a seu favor. E isso é lícito para todo cidadão. A Constituição diz isso. O nome disso é ampla defesa. Então,
Inicialmente, eu concordo com o pastor, com o deputado Marco Feliciano. Primeiro, não existe tipificação no Código Penal. Essa tipificação é específica da lei que trata de organização criminosa. Segundo, o fato do presidente, até o próprio presidente, ter ido na fonte da prova para conseguir aquilo, a prova que caracteriza efetivamente a sua inocência, isso não é crime. Não existe crime nisso. O crime é na manipulação ilícita da prova, que não ocorreu. Então, realmente, essa representação ela é natimorta. Foi providenciado isso para que gerasse um espanto público, uma comoção pública e, novamente, a ala progressista da oposição progressista tivesse os holofotes voltados a ela novamente. Só que o filho do presidente foi lá e comprovou. Não há ilícito nisso. Isso é fato e isso é bom deixar muito claro, tá? Ponto. O segundo ponto. Quando na conversa entre o pastor Guaraci, que é presidente do PSL no Amapá, e o deputado Marcos Feliciano, a amizade deles naquele contexto, e é isso que eu entendo, eles estavam, na amizade deles, eles estavam discutindo a questão da oposição pela oposição, feita pelo senador Randolph. Está fazendo o papel dele de opositor? Está fazendo. Ele pertence a outra ala do governo, a outra ala ideológica? Pertence. Ele é, inclusive, presidente ou chefe ou diretor, sei lá, do núcleo de oposição contra o governo. Ele não tem problema nenhum. Só que eles estavam discutindo essa questão de oposição por oposição. Porque quando um senador da República publica massificando uma informação de que vai representar o presidente da República no Supremo Tribunal Federal, porque o presidente da República teria incorrido no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, porque o presidente da República teria ido à fonte da prova para produzir uma prova a seu favor, para que ele comprovasse a sua inocência, isso daí é, no mínimo, antiético. Então, durante essa conversa, ficou muito claro, o contexto dela nasceu nisso. O pastor Marco Feliciano falando com o pastor Guaraci, ambos são pastores, são amigos, e tratando, a palavra espancamento público nasceu disso, de que a vertente progressista do Congresso Nacional estaria promovendo o espancamento público do presidente para tentar desmoralizar o presidente, fazer com que o povo brasileiro acredite de que o presidente faz parte de uma organização criminosa. Afinal de contas, o senador tipificou o presidente na lei de organização criminosa e jogou isso em público. Então, o espancamento público foi contra a pessoa do presidente. O segundo ponto que eu preciso deixar claro é o seguinte: não há crime nenhum você convocar ou fazer um pedido para uma vertente política ideológica ou um partido político ou uma militância política para sair em defesa de quem está sendo representado por ela. Veja bem, foi muito claro o que o pastor Marcos Feliciano disse. E disse o seguinte para o pastor Guaraci: promova o pessoal do partido do PSL, a militância do PSL, para que saia em defesa do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro é do PSL. Então ele poderia muito bem fazer esse pedido. Aliás, é bom deixar claro, na época do impeachment, o que mais se fazia no Brasil, dentro da promoção da mídia massificada, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., é justamente isso, convocar a militância. Ou todo mundo esqueceu do que o PT fazia? Mandar convocar a militância para tentar impedir o impeachment. Ou até o que o MBL fazia. O MBL vive de militância virtual, de convocação virtual. E isso não é crime, nem do PT e nem do MBL. E também não é crime o pastor Marco Feliciano pedir o apoio da militância do PSL. Quando ele fala a palavra espancamento, ela veio no contexto de quando nasceu a retórica lá na frente de que o senador Randolfo Rodrigues estaria promovendo o espancamento público do presidente, porque todo mundo sabe que esta representação é natimorta. Pelo menos com a prova que nós temos no momento, isso é uma produção natimorta.
feita para se chamar ao holofote e fazer com que essa oposição progressista, mostrar que essa oposição progressista estaria em algum momento ainda vivo no país, e tem que estar mesmo, né? Não existe democracia sem oposição, a verdade é essa. E ninguém é contra a oposição, muito menos eu. Mas dentro da minha visão jurídica, eu deixo muito claro isso, né? A partir do momento em que o senador da República foi às redes sociais, e ele iniciou isso, foi às redes sociais, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro estaria tendo acesso a uma prova que seria em tese confidencial dentro do inquérito, que não era mais porque a Globo tinha vazado, né? E que essa ida a ele, à fonte da prova, para tentar produzir uma prova favorável a ele, estaria sim incidido no crime de obstrução da justiça, quando não está. Na verdade, isso não está, né? Então, a retórica em si, ou seja, o contexto da conversa foi justamente isso. O pastor Marco Feliciano dizendo que o presidente Jair Bolsonaro já estaria sofrendo espancamento público e moral, tá, por uma oposição que sabe, inclusive, que a representação é natimorta, certo? E essa figura da palavra espancamento moral nasceu nisso. Esse de espancamento nasceu em relação a esse contexto, entendeu? Dos dois conversando. Então, na verdade, não houve espancamento de nada, não houve nenhuma incitação à violência em momento nenhum, diferente do senador Humberto Costa, do PT, que estava incitando, dizendo que a hora do governo Bolsonaro iria chegar igual chegou a do governo liberal do Chile. Então, isso daí a esquerda também esquece, né? Vamos esquecer o que o senador Humberto Costa está dizendo, vamos esquecer o que as convocações da militância do PT na época do impeachment, vamos esquecer de tudo, né? Agora o momento é o seguinte: o pastor Marcos Feliciano disse que era para espancar o senador Randolfo Rodrigues nas mídias sociais, quando na verdade esse espancamento nunca ocorreu. Na verdade, o que ele estava precisando e querendo, é só analisar o contexto, todo mundo vai ter ideia disso, era de que ele estava querendo uma ajuda da militância para sair em sua defesa, em defesa dos argumentos dele, que na verdade estão corretos. O contexto dos argumentos deles estão corretos. Eu nunca falei com o Marcos Feliciano, mas tenho certeza absoluta de que ele sabe de que o presidente Bolsonaro não ocorreu absolutamente nenhum crime, pelo menos com as provas que se tem produzidas, e que a oposição do Brasil, a oposição ao Brasil, sempre digo isso, não é a oposição política, a oposição ao Brasil, vem fazendo, querendo estartar ou demonizar o presidente da República, provocando o Supremo Tribunal Federal com uma representação que nem tipificada está. O presidente da República ou os filhos dele foram a fonte da prova, o que a Constituição garante para a defesa de qualquer investigado, ir na fonte da prova e buscar a prova para sua defesa. Garante tanto para o presidente, quanto para os filhos dele, quanto para mim, quanto para você. Então, por favor, não sejam enganados. O que está acontecendo é justamente isso. É uma briga política em relação a quem aparece mais. E a vertente progressista do governo federal tenta isso. A verdade é que tenta isso, né? Então, fiquem na paz. Eu espero que tenha elucidado essa situação. A premissa de que o presidente nunca ocorreu em crime, de que essa representação do Randolfo Rodrigues e eu acho que uma ala do PT ou do PSOL, que eles ingressaram no Supremo Tribunal, é uma representação natimorta. Não existe nenhuma prova de que houve manipulação do que ocorreu. A única coisa que existe, na verdade, foi a comprovação de que aquelas pessoas que estavam sendo, aí sim, espancadas publicamente, sendo acusados de um crime que não cometeram, tá? Que foi o crime contra a Marielle, sendo acusados, foram na fonte da prova buscar comprovação para mostrar para a sociedade de que eles não tinham nada a ver. E isso daí é garantido, a Constituição garante, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer cidadão brasileiro. Se você sabe onde está a fonte da prova, que possa comprovar a sua inocência, você tem o direito de buscá-la. E foi isso que eles fizeram. Então, gente, a gente precisa estar muito, muito ciente disso. Tomar muito cuidado com o que é publicado, com o que as pessoas tentam publicar.
dizendo que o presidente incorreu em crime, quando na verdade não incorreu em crime nenhum, quando na verdade a própria Constituição garante a ele a produção da prova que possa comprovar sua inocência. Tá? Não mais, estamos à disposição. Pastor Guaraci, firme o corpo. Marcos Feliciano, se esse vídeo chegar ao senhor, firme o corpo também, tá? A direita brasileira, os conservadores brasileiros estão ao seu lado, ao lado de vocês, tá? Vamos acabar com essa vontade da ala progressista de em vez de fazer uma oposição inteligente, uma posição que busque, na verdade, o progresso brasileiro, tentam fazer uma oposição para instalar o caos, tá? Vamos acabar com isso, firme e forte. Amém?